Queridos, gostaria de começar esse momento com uma pergunta para reflexão. Onde nós temos posto os nossos olhos? Naquilo que é eterno ou naquilo que é transitório e passageiro? Diz a palavra que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E creio que seja unânime, todos nós passamos por dias maus, tempestades, dificuldades, situações que nós não esperamos e ocorrem no meio da nossa família, com amigos, pessoas ao nosso redor e até conosco, situações que nós não entendemos de per si, mas creio que se nós continuarmos com os olhos fitos naquilo que é eterno e não naquilo que é temporário, passageiro, transitório, nós podemos e conseguiremos superar as adversidades da vida. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amém? A palavra de Deus diz em Efésios 6:11, não precisam abrir: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós sabemos que Paulo faz uma explanação acerca da armadura de um soldado romano, e eu gostaria de citar apenas uma particularidade dessa armadura que condiz com esse versículo que nós lemos de 1 João, que é a fé. A fé não é o capacete, a fé não é a couraça, a fé não são as sandálias. O que é a fé? O que é a fé? O escudo. Com relação à armadura, a fé é o escudo. E o escudo serve para quê? Para proteger dos ataques. A palavra diz nessa explanação que, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O que são os dardos? É o ataque. É aquilo que vem para nos desestabilizar, para nos roubar, matar e destruir. Que é isso que o inimigo veio fazer com a nossa fé, com a nossa vida, com tudo que diz respeito a nós. Estando no mundo, pior ainda, estando na igreja. Tem pessoas que dizem que depois que me converti, parece que as coisas pioraram. Vocês já ouviram isso? Parece que as coisas pioraram. Por quê, amado? Porque outrora tu já estavas na mão do inimigo. Tu saíste do império das trevas e foste transportado para o reino do Filho do seu amor. E essa é a razão do ataque: destruir com a tua vida, destruir com a tua fé, destruir com a tua esperança. E quanto maior for o teu escudo, ou seja, quanto maior for a tua fé, maior a tua defesa. Se tu tiveres um escudo desse tamanho, vai ser muito mais fácil do inimigo de acertar. Quanto maior a fé, maior a proteção. Amém? E o que é a fé? O pastor Felipe falou aqui na frente: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Mas o que tu tem esperado? Qual é a convicção de fatos que se não veem que tu tem esperado? A tua fé se resume em coisas transitórias e passageiras, ou a tua fé, pelo contrário, é depositada numa esperança eterna? Muito nós ouvimos no meio evangélico ministrações mundanas, palavras postas e aplicadas apenas no sentido transitório, sendo que a palavra ela é trazida ao nosso coração para a eternidade, para um fim eterno. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 8. E eu gostaria de apenas chamar a atenção para alguns exemplos que a palavra de Deus nos dá acerca dos heróis da fé. Vocês já ouviram falar dessa expressão, do capítulo dos heróis da fé? É Hebreus 11. Posso estar citando, amados, exemplos como Davi,
que disse no seu salmo, eu até anotei, o Salmo 123: a ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. O famoso Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Volta à pergunta inicial: onde nós temos posto os nossos olhos? Satanás faz de tudo, amado, para tirar a tua esperança. Coloca situações, pedras, buracos, para que nós venhamos a cair, desviar o nosso pé, e principalmente desviar a nossa atenção, porque onde estão postos os meus olhos, ali está a minha atenção voltada. Então, quando a tempestade vem, o dia mau vem, porque a palavra de Deus diz que o dia mau virá sobre todo o homem. O pastor Felipe muito ministrou isso na minha vida: te prepara para o dia mau. Interessante isso, nós temos que nos preparar para o dia mau que sobrevirá para toda a carne. Se nós lermos Hebreus 11, versículo 8, nós temos um exemplo, que é Abraão, que é chamado o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Vamos ler aqui um breve resumo, só que transcende a ideia da obediência do chamado para a terra prometida, a questão de ele ser um pai da fé. Vamos ler, versículo 8: pela fé, guarde isso sempre, pela fé. Pela fé, é a expressão que mais você vai ler no capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Chamado para quê? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor prometeu para Abraão, que nem o conhecia. O Senhor chamou Abraão para ser pai de muitas nações, para através dele a descendência chegar a Jesus, para que através dele o povo de Israel fosse criado, gerado. E ele foi chamado da terra de dos caldeus, dos caldeus, para ir para uma terra que ele nem sabia qual era, simplesmente pegou as suas coisas e marchou. Foi. E a sua família, e a sua esposa, e alguns que o seguiram, foram pela convicção própria ou pela convicção de Abraão? Pela própria convicção de Abraão. Pela fé de Abraão, ele moveu vidas. E pela tua fé, tu tem movido o quê? O que a tua fé tem gerado de seguidores? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E o versículo 10: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. É a terra prometida? É Canaã? Transcende a minha fé a questão terrena. Abraão contemplava sim a promessa de Deus diante daquilo que o Senhor prometeu, que era a terra prometida, que ali seria estabelecido o povo. Só que a fé dele não se resumia na questão da promessa daqui, mas sim na terra e na cidade que vem de Deus, que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele contemplava a Nova Jerusalém, ele contemplava Apocalipse 21, novos céus e nova terra. Transcendia a fé dele a questão terrena. A minha fé e a sua fé tem transcendido também? Ou tem sido posta nas coisas que precisam ser resolvidas aqui nesse mundo, na tua família, na tua parentela? Não se sustenta uma fé terrena, não se sustenta uma fé transitória. Sabe por quê?
Porque depois não acontece, e a tua fé se baseou em quê? E a tua esperança se resumiu em quê? Se é transitório e passageiro. Nós servimos um Deus que é eterno. Nós servimos um Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Será que Ele gostaria que os seus filhos tivessem uma esperança tão limitada? Ou uma esperança de acordo com o coração dele? Eternidade. Volto a falar, irmãos, o inimigo das nossas almas que guerreia contra ti e contra mim quer fazer de tudo para que tu olhe os teus problemas tão somente, e que até a tua esperança no Evangelho e em Cristo se resuma apenas a essa vida. E aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 ou 26, diz que nós seremos os mais miseráveis de todos os homens, se a nossa fé em Cristo se resumir apenas a essa vida. Se a tua fé em Cristo se resume apenas a essa vida, tu és e eu sou o mais miserável de todos os homens. Essa expressão é muito forte, mas está na palavra. Miserável. Eu sou miserável. Se eu busco o Senhor para resolver os meus problemas daqui tão somente, eu sou um miserável. Continuando a leitura, versículo 10, nós lemos: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Continuando o versículo 13: todos estes morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as porém de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Espera aí, quem se chama de estrangeiro e peregrino, mesmo que Deus prometa uma terra, não se sente na sua pátria, não se sente no seu local. Se eu sou estrangeiro e peregrino, a minha fé não se resume aqui. Versículo 14, põe a cereja em cima do bolo, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Olha aí. Que pátria tu tem esperado, amado? Que pátria eu tenho esperado e aguardado? E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. A visão terrena, de onde saí, eu teria a oportunidade de voltar. Se a minha fé é terrena, eu tenho a oportunidade de apostatar dela. Mas se a minha fé é eterna e contempla a eternidade, eu nunca vou abrir mão. Seja a tempestade que for, seja a opressão que for, os meus olhos se elevam para os montes. Da onde vem o meu socorro? E continuando, versículo 16: mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Vamos repetir juntos? Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. A pátria que Abraão esperava era terrena ou celestial? Era Canaã, não apenas Canaã. Ele aguardava sim a promessa do Senhor, para aquilo que ele falou: eu vou te levar para uma terra, te dou em possessão uma terra. Mas Canaã não, Abraão contemplava além da terra. Outro exemplo, no mesmo capítulo, Moisés, versículo 23, fala que pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós sabemos que Moisés foi tirado do rio e criado pela filha de Faraó. Então ele estava sendo criado como próximo na hierarquia. Ele estava sendo criado em meio a tudo que o mundo podia oferecer. Ele tinha todo o poder nas suas mãos e em breve poderia até ser Faraó, não é verdade? Ele tinha mais um filho, enfim, mas existia uma oportunidade de até governar e reinar. Só que Moisés, pela fé, quando descobriu que ele era israelita,
o Deus de Israel veio sobre ele também. E a amplitude desse Deus tomou o coração de Moisés. E nós vemos que no versículo 25 ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Que galardão Moisés contemplava? O Senhor. O próprio Deus ele contemplava. O Deus que o criou, o Deus que estava revelando um propósito para a sua vida, que não era ser filho da filha de Faraó, mas um propósito eterno, um propósito com outra visão. Moisés passou a olhar além da sua vida, ele passou a olhar a eternidade, e através disso ele teve força para superar as adversidades que passou. Me diz alguém na palavra que passou tanta oposição, não colocando a questão de Jesus aqui, mas uma pessoa normal, assim que nem nós, não o próprio Deus, amém? Moisés, se a gente vai ler o Pentateuco, nós nos indignamos com tanta afronta, com tanta luta. Moisés sereno, Moisés paciente, porque os olhos de Moisés estavam aonde? Em Deus. Os olhos de Moisés estavam fitos na eternidade, porque se não fosse isso, ele teria abandonado o mar. Ele não ia aguentar. Se a promessa de Deus fosse apenas uma questão de resolver e levar o povo para a terra prometida, Moisés já teria largado esse cajado. Ele contemplava além. Aí eu volto para a nossa aplicação. Os embates da tua vida e da minha vida têm feito com que os teus olhos tenham sido postos nessas questões, ou no Deus que tu tem servido? Ele tem sido a fonte da tua força, ou o teu braço, até onde tu consegue tentar resolver? Versículo 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê o que? Aquele que é invisível. Isso me lembra, queridos, famosa passagem de Pedro andando sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não sucumbiu. Quando ele percebeu a água e o ambiente em que ele estava, ele começou a afundar. Mas Jesus estava lá para estender a mão e o salvar. Então, o quanto tu tem posto os olhos no Senhor determina o quanto tu vai conseguir andar sobre as águas. Amém? Hebreus 13:14 diz assim: na verdade não temos pátria permanente, mas buscamos a que há de vir. 2 Pedro 3:13 diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pega duas palavras-chave desses dois textos: buscamos e esperamos. O que nós temos buscado e o que nós temos esperado? Tem a visão da eternidade do Pai? Ou tu tens esperado a solução das tuas tribulações daqui? E o contrassenso é esse: quanto mais tu colocas os olhos lá, mais fácil e mais rápido, célere, a resolução acontece aqui. Glória a Deus. Amado, o inimigo das nossas almas é astuto. Ele não vai se apresentar como ele é. Ele vai colocar situações, vai se revestir como anjo de luz, para que os seus olhos sejam desviados do eterno. Vamos continuar lendo Hebreus 11? Mais um exemplo aqui de Hebreus 11, são os mártires. Você já leu alguma coisa acerca dos mártires da igreja primitiva? Serginho até compartilhou por e-mail um grande número de irmãos um documentário muito interessante a respeito dos mártires.
você gostaria de ver, fala com ele passa o e-mail, fala comigo, eu passo também. É uma bênção. Conta a história exatamente como nós vamos ler aqui em Hebreus, versículo 32. O próprio escritor de Hebreus, relatando pela fé, ele chega uma hora, e que mais direi? Que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário, como a mim também aqui, me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Imagina o irmão entrando numa cova com leões, no escuro. Para completar, no escuro, fechado, uma cova, cheia de leões. Se os teus olhos vão estar nos leões, acabou. Mas se os teus olhos contemplam o Senhor que te serve, os leões fecham a boca. Amém? Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, da fraqueza tiraram forças. Que interessante. Provérbios 24, 10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Jesus mesmo nos traz um ensinamento de que quando fores fraco, quando reconheceres que tu não podes, aí é que tu és forte. É um contrassenso também. Quando tu decidires depender, e quando eu decidi depender, aí é que eu sou forte. Quando eu decidi contemplar, aí é que eu sou forte. Quando eu decidi tirar os meus olhos daqui, colocar para lá, colocar para a eternidade, contemplar o Cristo, aí é que eu sou forte. Mulheres receberam, versículo 35, pela ressurreição dos seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. É dizer, não, me mata mesmo, para obter superior redenção. Colocamos aqui a vida do primeiro mártir agora, amados. Quem foi o primeiro mártir da igreja perseguida em Atos? Estevão. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos desmarcar Hebreus 11, vamos para Atos capítulo 7. Lembra? Não aceitando seu resgate para obterem superior redenção. Atos capítulo 7, versículo 54. Livro de Atos 7, 54 por diante. Leia em casa depois, amados, o que antecede esse momento, porque é muito rico. Toda a explanação e pregação de Estevão para com os fariseus, para com aqueles que crucificaram Jesus, e ele, no poder do Espírito Santo, pregou, não olhando a adversidade e a afronta daqueles homens para quem ele estava pregando. E aqui nós vamos ver, versículo 54. E ouvindo eles isso, eles quem? Os fariseus. Ouvindo eles o que Estevão estava falando, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, de tanta raiva. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos aonde? No céu. E viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Ele viu aquilo que ele precisava ver. A glória de Deus e Jesus, aleluia. E disse, e ele não se omitiu diante da revelação de Deus, mesmo para um público que queria matá-lo. Ele disse ainda: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amém? Amém.
Eles, porém, versículo 57, clamaram em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. A violência era tal, e o desejo de sangue para com aquele que blasfemava, no sentido que os fariseus estavam entendendo, era matar quem fala tamanha blasfêmia. E aí, amados, essa passagem até os irmãos podem já ter lido, mas te coloca no lugar de Estevão agora, sendo posto num canto, e muita gente com pedras nas mãos, não tocando a pedra, mas jogando a pedra, para acertar e para matar. Quem morre por apedrejamento, morre aos poucos. Imagina agora tu recebendo uma pedrada na cabeça, outra pedrada aqui, outra pedrada ali. O que tu sente? Qual é o sentimento que vem quando vem a dor? Raiva? Não vem raiva para vocês? Para mim vem. Pode vir até ódio? Não vem? O que mais? Recebe a dor, vem reclamação, vem tudo na mesma medida da violência que tu estás recebendo. A gente é tendencioso a devolver essa mesma violência. Jesus disse que quando nós vamos receber um tapa numa face, é para dar outra. É fácil? Na carne nós conseguimos fazer isso? Ou tem que ser pelo Espírito? Por que Estevão era cheio do Espírito Santo? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencer as pedradas que nós recebemos. E para completar, no versículo 59, em meio às pedradas, porque e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, olha o que ele dizia: Senhor, mata esses fariseus. É isso que está escrito. Devolve essa pedrada para eles. Faz justiça, Senhor. Não. Recebe o meu Espírito. Os olhos de Estevão estavam no céu. Os nossos olhos devem estar nos céus. E o versículo 60 quebra e rasga o meu coração. Então, não bastava clamar, ajoelhando-se, em meio à pedrada, ele se ajoelhou para clamar em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Perdoa eles, Senhor. Eu só tenho força para pedir perdão para com aquele que está tendo a sua atitude de violência contra mim. Se os meus olhos estão aonde? Na revelação do Senhor. Ele viu os céus abertos, ele viu a glória do Senhor, ele viu Jesus assentado à direita da majestade de Deus. O coração de Estevão não estava mais ali. Estevão não estava mais ali. E a aplicação para nós: estamos aonde? Estamos vivendo em que patamar da fé? Terreno? A minha fé e a tua fé tem sido terrena? Ou eterna, espiritual? Senhor, não nos imputes esse pecado. Ele tinha uma paz interior. Me remete, amados, João 14. Eu sempre repito esse João 14, esse capítulo, porque é um dos capítulos preferidos que eu tenho para ler. Jesus mesmo diz, no versículo 1, não se turbe o vosso coração. Com base em quê? Crede em Deus, crede também em mim. Então, não se turbe o vosso coração. Aqui, agora, crede em Deus, crede também em mim. E para arrematar isso tudo, na casa do meu Pai, para explicar mesmo para os discípulos que ele está falando da eternidade, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração com base em quê?
Na eternidade. Onde nós passaremos a eternidade? No que eu creio. Ele diz: se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aleluia. O desejo de Jesus é que onde Ele está, nós estejamos. O meu coração está onde? Os meus olhos estão aonde? Se o desejo do Pai, o desejo do Filho e o desejo do Espírito Santo é estar conosco, o nosso desejo tem sido o mesmo? Pedimos um coração igual ao dele. Até para isso nós precisamos de um coração igual ao dele. Muitas vezes o conforto e as riquezas e as facilidades que até temos aqui nesse mundo são o próprio laço do inimigo para destruir a tua fé. Porque no conforto eu não clamo, na riqueza eu não choro, na facilidade eu não me derramo. Por que vem a tempestade? Por que vem a dificuldade? Para que nós nos quebrantemos. Somos filhos e Ele é Pai. Por que Ele permite então a minha dificuldade? Estava falando com um irmão hoje na ceia. Por que Ele tem permitido a dificuldade? Para que tu continues brilhando e perseverando na fé. Porque cada um de nós tem uma estrutura. Ele não pode me dar mais do que eu posso receber, porque senão Deus acabaria comigo. Então, amados, grande fonte de lucro é o contentamento. Tu tens sido contente com aquilo que Deus tem feito na tua vida? Ou com aquilo que tu és? É grande fonte de lucro. O meu coração fica em paz, porque os meus olhos contemplam a glória de Deus, e eu não preciso de mais nada. Foi dito aqui: se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Voltamos para Hebreus? Pode ser? Hebreus capítulo 12 agora. Hebreus 12 é a continuidade da história dos heróis da fé. Ele continua: portanto é uma conclusão, remete àquilo que nós acabamos de ler: pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Portanto, também nós, agora ele traz para nós, ele estava trazendo explicações e exemplos daqueles que já passaram, mas ele está escrevendo para a igreja. A palavra de Deus é para nós. Portanto, também nós, eu e você, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando o quê? Vamos repetir juntos? Olhando firmemente o autor e consumador da fé. Que conclusão, hein? Estamos olhando para o autor da minha fé, para o consumador da minha fé. Isso transcende a minha fé. É fé na eternidade. É fé em outro patamar. Hebreus 10, 32. Ele quer nos lembrar: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentaste grande luta e sofrimento. O Senhor está falando conosco nessa noite. Depois de iluminados sustentaste grande luta e sofrimento. Não temos vivido isso? Lutas e sofrimentos depois de iluminados? Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-nos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados.
Claro que o contexto de Hebreus aqui era em meio ao Império Romano, que era uma perseguição ferrenha contra os cristãos. Só que a nossa conotação aqui, pelo menos ainda no Brasil, nós podemos colocar uma perseguição espiritual. Em outros países continua a perseguição da carne física. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Para ser crente, para ser cristão no Império Romano, antes de Constantino, antes de trazer a religião cristã para dentro do Estado, perdia tudo. O espólio dos seus bens. Acabou. Não tem mais campo, não tem mais casa, não tem mais dinheiro. Tudo foi confiscado, porque cristão não é gente. Era assim que os nossos irmãos eram tratados. Então estes, com alegria, eles aceitaram o espólio dos seus bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Os olhos desses crentes estavam postos no quanto de dinheiro tu tem na tua conta? Os olhos estavam voltados de quanto tu tens condições para viver? Se a tua fé te baseia em quanto o Senhor pode te dar, alerta, querido. Nós precisamos aceitar com alegria até o espólio dos nossos bens por Jesus. Não que isso vá efetivamente acontecer na tua vida, mas nós temos que ter o discernimento de que a nossa fé não se resume em quanto ou no que Deus pode me dar, mas sim nele. Ele é o meu galardão. O teu galardão e o meu galardão deve ser: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Completar minha carreira, combater o combate, guardar a fé, entra então agora no gozo do teu Senhor. Nós temos vivido assim, eu tenho vivido assim, você tem vivido assim. Nós, versículo 35, não abandoneis, portanto, vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa? A vida eterna. Essa é a promessa do Senhor para nós, a salvação da nossa alma. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Enquanto estamos aqui, vamos viver pela fé. Quando nós estivermos na glória, tu precisa de fé? Não. A única coisa que vai permanecer é o amor. A fé é para cá, para agora, mas não que ela seja terrena. A minha fé, o meu justo viverá por fé. Muitas pessoas colocam: vou agora abandonar tudo e viver pela fé, porque o Senhor vai... Não é essa. Não é essa a palavra. O irmão não vive pela fé já agora? Vivendo a sua vida cotidiana, trabalhando todos os dias. Não é verdade? Vocês não vivem pela fé já agora? Vocês não dependem de um Deus para fazer o coração bater, para dar força, para trazer paz, para dirigir os seus passos? O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, porém, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem. A tempestade
A oposição não deve servir para que tu retroceda, mas para que tu avance. Amém, queridos? Amém. Vamos nos colocar de pé. Amém. Paulo diz em 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé até o fim. Apocalipse, Jesus diz: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu queria pedir para o pastor Felipe ministrar a última canção que foi cantada. Poderoso Deus, estava esquecendo. É interessante que essa canção nos remete para o trono. E faça um pedido, queridos. Não vou pedir para o irmão vir aqui na frente, mas aí mesmo onde tu estás, fechar os teus olhos e clamar ao Senhor por revelação. Clamar ao Senhor por revelação da eternidade. Clamar ao Senhor que transcenda, a minha fé transcenda o natural. Que eu possa viver sobre as águas, que eu possa trilhar e rumar com os meus olhos fitos no autor e consumador da minha fé. Se essa não tem sido uma realidade na tua vida, querida, clame a Ele agora. Feche os teus olhos, fala com Deus. Derrama o teu coração diante do Pai. É desejo de Deus que todos nós possamos contemplar a glória dEle, possamos ver Jesus assentado à direita da majestade de Deus. Pai, essa canção que queremos entoar agora, em louvor e reverência e santo temor diante de Ti, é uma oração, Senhor. É uma oração, porque muitas vezes o inimigo tem tentado e tem até obtido vitória em alguns casos, de que nós venhamos a esquecer a eternidade, que nós venhamos a voltar a pensar com uma mente carnal, a apostatar assim da fé aos poucos, não de uma hora para outra, mas nós vamos nos esfriando. O pecado vem aos poucos, o coração vai endurecendo, a incredulidade vem e o inimigo triunfa na nossa vida. Mas o Senhor é poderoso para transformar corações. O Teu Espírito está no nosso meio para soprar, e nós sabemos que Tu é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Tu és o Rei da Glória. E nós, com essa canção, Pai, um coração aberto, nada em oculto, queremos pedir misericórdia, perdão, por usar muitas vezes a Tua palavra como fonte de benefício terreno, como fonte de benefício transitório. Quando a Tua palavra nos remete para Ti, quando a Tua palavra nos remete para a eternidade com Deus, esquecemos até que o Senhor está para vir. Breve o Senhor virá. E o que temos feito da nossa vida, Senhor? Muda agora, Pai, essa essência, em nome de Jesus. Muda agora essa essência dentro de nós. Que cantemos essa canção como uma oração diante daquilo que queremos, contemplar o trono da graça. Achegai-vos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receberdes misericórdia e achardes socorro para a ocasião oportuna. É o Teu trono, Senhor. É no Teu trono que queremos nos achegar essa noite. Em nome de Jesus.